Olá, chamo-me Ana Paula e vou fazer este vídeo para tentar demonstrar a configuração da atividade assiduidade. Para isso vou utilizar uma disciplina que já tenho aberta no Moodle e que estou a configurar para desenvolver uma pequena ACD. Para poder, portanto, adicionar qualquer atividade ou recurso do Moodle, como estes que eu tenho aqui, eu tenho sempre que ativar o modo de edição, que é o que eu vou fazer neste caso. Carreguei, ativei o modo de edição e automaticamente aparece-me esta opção, adicionar uma atividade ou recurso. Carregando, aparece imediatamente aqui, logo em primeiro lugar, a atividade da assiduidade. E para que é que serve esta atividade? Tal como a ajuda refere aqui ao lado, o módulo de atividade assiduidade permite ao professor registar a presença dos alunos durante a sessão e permite aos alunos verificar o seu registro de assiduidade. O professor pode criar múltiplas sessões e pode registar a assiduidade como presente, faltou, atrasado ou dispensado, ou modificar os estados de acordo com as necessidades. Estão disponíveis relatórios de toda a turma ou de alunos individuais. Portanto, neste caso, já selecionei, vou carregar no meu botão adicionar. Neste momento, aparece-me já a minha atividade com o nome, assiduidade. Se eu quiser fazer uma descrição, faço, não é obrigatório. E depois vou aqui às opções gerais do módulo. Nas opções gerais do módulo, o que é que nós podemos dizer? Podemos dizer se queremos esta assiduidade visível aos alunos ou não. Por defeito, ele vai apresentá-lo sempre na página da disciplina. Depois, vamos aqui às condições de acesso, que são importantes. Estas condições de acesso, o que é que vão estabelecer? Vão estabelecer o tempo em que está acessível a atividade assiduidade. Neste caso, suponhamos, eu vou dar o exemplo desta ACD. Esta ACD vai funcionar unicamente em duas sessões e vai funcionar entre 8 e 11 de maio. E então a minha atividade vai ficar definida com as condições entre 8 e 11 de maio. Vou colocar a primeira data e vou dizer que o aluno, para aceder a esta atividade, deve, a partir de, e vou dizer qual é o dia, a partir do dia 8 de maio, a partir das 17 horas, estará disponível. E até quando? Ela estará ativa até 11 de maio, pelas 18h30. Pronto. Se eu quiser estabelecer outras condições ou outros tempos, não é? Se houver, portanto, formações que demorem mais tempo, que tenham outros espaços temporais, podemos adicioná-los sempre. E, neste caso, eu vou carregar neste botão, guardar alterações e mostrar. E então, neste momento, o que nós temos definido é simplesmente o tempo que a atividade vai funcionar. Como ela vai funcionar entre duas sessões, eu tenho que definir essas sessões. E então vou começar por adicionar sessão. E a minha primeira sessão vai ocorrer no dia 8 de maio, a começar às 17 e acabar às 18h30. Se eu quisesse definir múltiplas sessões, eu podia pôr, suponhamos que esta sessão ia ocorrer todas as segundas-feiras ou todas as segundas-quintas, durante X semanas,
podíamos definir aqui, e inclusive, claro que este botão tem que estar ligado, não é? Se ponhamos que eram repetidas todas as segundas-feiras até, por exemplo, 27, por exemplo, de julho, suponhamos, e ele todas as segundas-feiras ia fazer esta sessão. Neste caso, no meu caso específico, como eu não vou utilizar, só vou fazer 2 sessões, eu defini só esta sessão e posso fazer uma descrição também aqui, para o que é que nós vamos fazer nesta assiduidade, ou o que é para fazer, pode-se sempre de fazer uma descrição. E aqui que é importante, e tudo depende da forma quem está a gerir a disciplina ou quem queira fazer, nós podemos permitir que os alunos registrem a própria assiduidade, mas neste caso é muito importante a seguinte situação, é que se o registro automático estiver desativado, o aluno, pronto, vai registar a sua própria assiduidade, mas se ele se esquecer, por exemplo, de registar, o formador ou o professor terá que ter atenção para ir registar a assiduidade correta, caso o aluno esteja presente ou não presente. Se nós quisermos atribuir essa responsabilidade ao aluno, de ter atenção a não se esquecer de registar a sua própria assiduidade, nós podemos ativar o registro automático. E o que é que acontece aqui? Acontece que nós podemos definir, no caso, por exemplo, do aluno se esquecer de registar a sua assiduidade, o próprio sistema irá colocar, por exemplo, faltou. Se ele não pôs, é porque faltou. Pronto, isto tem que se explicar bem se caso o registro automático seja ativo. Neste caso, eu só estou a definir para esta primeira sessão. Posso fazer isso separado, de acordo com aquilo que eu pretender. Aqui neste caso eu faço adicionar, já adicionei, digamos que a primeira sessão, e agora vou adicionar a segunda sessão. E depois já vou explicar onde é que aparecem os tais estados de presença, faltou, atrasado, etc. Vou adicionar a segunda sessão. A minha segunda sessão vai ser no dia 11 de maio, à mesma hora, portanto, das 17 às 18h30. E, novamente, posso permitir ou não o registro automático. Vou gravar e aparecem-me aqui as duas sessões que eu já tenho definidas. Neste momento, aqui, nesta opção, registar assiduidade, eu se carregar aqui, o que é que, para a sessão do dia 8, o que é que eu posso definir o estado para todos os utilizadores? Caso eles se esqueçam de colocar a assiduidade, o próprio sistema coloca faltou e faço guardar a assiduidade. Se eu quiser alterar, posso alterar. E aqui posso fazer precisamente a mesma coisa. Portanto, definir o estado para todos os utilizadores, faltou, guardar a assiduidade. Pronto. Agora, se eu quiser fazer alguma alteração das datas, é só carregar aqui e posso alterar novamente. Neste caso não quero alterar, está tudo certo. Posso adicionar então mais sessões. O relatório, ele mostra o relatório por exemplo, aos alunos das suas faltas. Envia tudo. E agora
Está aqui sessões, ponto, percentagem. Já vamos ver o que é isto. É o conjunto dos estados. Ou seja, provavelmente para nós não nos interessa muito a informação, mas por norma aqui o sistema está preparado para atribuir 2 pontos a quem esteja presente, 1 ponto aos atrasados, dispensado 1 ponto e faltou atribuir 0 pontos, a juntar à avaliação. Como o Moodle também tem bastantes módulos para avaliar os alunos, não é? Com outras ferramentas, portanto isto é uma outra forma de também juntar à avaliação. Isto pode ser definido automaticamente ou então também pode ser o próprio administrador a definir, não é? Os pontos que são atribuídos ou não. Reparem que eu quando clico ele fica em modo de utilização. O exportar, nós podemos exportar sempre depois todos os dados, caso haja, não é, alunos inscritos e que as coisas tenham funcionado. Voltando à nossa disciplina normal, vamos ver como é que isto aparece. Neste momento está em modo de edição. Está em modo de edição, aparece desta forma, não é? Se eu desativar o modo de edição, para mim o que fica visível, ela está como se estivesse oculta. Porquê? Porque ela só estará disponível entre 8 e 11 de maio. E para os alunos, como é que ela ficará? Vou assumir aqui o papel de aluno. E aparece, portanto, quando estiver depois disponível, aparecerá a primeira sessão com as horas e está a referenciar que não está disponível, assim como a segunda sessão também não está disponível e diz que está disponível a partir de tantas horas. Espero que este vídeo tenha sido esclarecedor. Pronto, é tudo.